1 Samuel 16:12 diz: Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Jó capítulo 1, versículo 20. Jó capítulo 1, versículo 20 diz: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos um instante? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Senhor, desde que chegamos, podemos te sentir aqui, ó Deus. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor use a minha vida, Deus, para falar com a tua igreja, com os teus filhos que aqui estão. Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a tua, que eles possam ouvir, que a tua palavra seja ministrada com clareza, que haja entendimento, para que haja transformação e milagres nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele me conduziu a trazer 3 referências nessa noite para a igreja. Nós temos diversas referências na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê diversos homens e mulheres que marcaram a história do povo de Deus, que marcaram a história da humanidade, porque toda a humanidade, todas as nações já ouviram falar do Deus de Israel, já ouviram falar do nosso Deus. Porém, eu destaquei esses 3 homens nessa noite, porque foram homens que verdadeiramente têm algo a nos ensinar. Sabe, a primeira pessoa que eu citei foi Abraão. Sabe, quando Deus apareceu para Abraão no texto que nós lemos e disse, ou melhor, quando Deus apareceu para Abraão e disse para ele ir para uma terra da qual ele ainda iria mostrar, Abraão já tinha uma certa idade. E Abraão decidiu escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E ele foi em direção aonde Deus mandava. Onde Deus mandava Abraão, ele ia, ele obedecia. Sabe, Davi, quando foi ungido rei, ele não tinha ideia do tempo que levaria para ele ser rei. Da mesma maneira de quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações, ele não teria ideia de quanto tempo levaria isso. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha 70 anos, irmãos, 75 anos. E ele só foi ter Isaac quando ele já beirava os 100 anos de idade. Passaram 25 anos até que a promessa acontecesse. E com Davi não foi diferente. Davi foi ungido, recebeu uma unção sobre ele, recebeu o Espírito de Deus sobre ele, mas ele não se tornou rei no dia seguinte. Levou um tempo, foi necessário um processo, até ele chegar aonde Deus disse que ele haveria de chegar. Sabe, Jó foi um homem extraordinário, porque quando Deus fala de Jó, Deus fala como um pai que tem orgulho de seu filho, sabe, se orgulhando de Jó, o meu servo, bom, fiel, íntegro, enfim. Só que Jó, ele passou por um período que ele precisava muito de um milagre. Em instantes, Jó, que era o homem mais rico do Oriente, em questão de minutos, talvez tenha se tornado o mais pobre. Perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, tudo. Só que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que confiava em Deus. Jó era um homem que tinha a certeza de quem Deus era.
E mesmo leproso, ele permaneceu íntegro e fiel na presença de Deus. Mesmo sem saber quanto tempo levaria aquela enfermidade, ele tinha convicção de que um dia ele seria curado. Sabe, a esposa manda ele amaldiçoar o Senhor, mas ele diz: vim ao mundo nu, tudo que tenho Deus me deu. Se Deus tirou, ele continua sendo Deus. Foi praticamente essas palavras que ele quis dizer. Mais à frente eu vou ler o versículo. Sabe, então, o Senhor está nos conduzindo a essas 3 referências da Bíblia, porque nós precisamos aprender algo com esses homens. Sabe, nós precisamos aprender que existe um processo até o milagre. A irmã estava aqui compartilhando o milagre dela. Houve um processo para que ela recebesse o milagre, para que ela pudesse entender que só existia uma pessoa que poderia curá-la. Tentou o governo, tentou a Secretaria de Saúde, tentou os conhecidos, as pessoas que ela conhecia, mas só no momento que ela confiou no Senhor, foi quando o milagre aconteceu. Sabe, talvez seja assim nas nossas vidas. Nós queremos algo de Deus, nós esperamos algo de Deus, mas mesmo confiando que Deus vai fazer, nós queremos seguir um outro caminho, achar outros recursos, mas precisamos ter a convicção de que é só Ele que pode fazer um milagre na nossa vida. Sabe, quando essa certeza é gerada dentro de nós, existe uma consequência, querido, uma consequência muito poderosa. E essa consequência é você que vai dizer para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: a consequência é que o milagre acontece. O milagre acontece quando você crê, querido. O milagre simplesmente acontece. E ela estava contando um testemunho e me veio um texto, uma referência bíblica de um caso muito parecido, de uma mulher que estava 12 anos sofrendo de hemorragia. 12 anos. Gastou tudo que tinha com os médicos, nos hospitais, porque acreditou que os médicos poderiam curá-la. É errado você ir no médico? Claro que não, irmão. Deus deu inteligência ao homem para poder nos ajudar. Mas quando ela confiou que Jesus poderia curá-la, ela enfrentou uma multidão, ela entrou no meio de uma multidão, mesmo sem poder, mas ela tocou nas vestes de Jesus, e aquela hemorragia foi curada naquele exato momento, porque ela confiou, e ela foi além. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que se Jesus liberasse uma palavra, ela seria curada. Mas a fé dela foi tão grande que ela falou: se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela fez conforme a fé dela, e ela foi curada. Houve um processo de 12 anos para que aquela mulher recebesse a cura dela. Assim como aconteceu na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de Jó. E a primeira coisa que nós precisamos compreender e precisamos ter como características é algo que se chama paciência. Queridos, nós queremos tudo para ontem, sim ou não? Ou é só eu que quero para ontem? Eu quero que aconteça agora, eu quero que Deus faça agora. É assim ou não é, pastora? Precisamos declarar que vai acontecer agora? Claro que sim. Precisamos crer que vai acontecer agora? Claro que sim. Só que se não acontecer, tenha paciência. Continue crendo. Não desista. Continue avançando. Continue declarando. Continue profetizando. Continue crendo que vai acontecer nessa noite. Nessa noite que vai acontecer. Mas fique tranquilo, que se não acontecer nessa noite, vai acontecer pela manhã, porque ainda que você passe a noite toda chorando, a alegria vem pela manhã, vai acontecer de manhã, amém ou não amém? Se não acontecer de manhã, fica tranquilo, vai acontecer na hora do almoço, amém ou não amém? E continue crendo, continue declarando que vai acontecer, irmão. Precisamos crer.
E o milagre na vida de Abraão, como eu falei, demorou 25 anos para acontecer, querido. Um homem que sonhava em ser pai. Um homem que tinha uma palavra liberada de que todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida dele. Imagina o conflito que Abraão passava todos os dias. Meu Deus, as nações vão ser abençoadas, mas eu não tenho nenhum filho, eu não tenho nenhum herdeiro. Eu sou muito rico, eu tenho muitas coisas, mas eu vou deixar para quem? Eu vou deixar para o meu servo? Porque chega um momento que ele questiona o Senhor. Ele fala: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, mas eu vou ter que deixar minha herança para os meus servos. Eu não tenho nenhum herdeiro. Ele não tinha herdeiro, mas ele tinha uma palavra liberada sobre ele. Ele tinha uma promessa liberada sobre ele. E ele acreditava nisso. Só que ele olhava e acabava desconfiando se aquilo ia acontecer ou não. E nesse momento, no texto que nós lemos de Gênesis, você pode olhar depois o contexto, você vai ver que Abraão estava dentro da sua casa e ele avistou 3 homens. 3 o quê, irmão? Diga homens. 3 homens. Imediatamente Abraão saiu ao encontro daqueles homens. Mas Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus, ele sabia quem é que estava lá. E quando ele se aproxima, ele fala: Senhor, já que o Senhor está aqui, espere um pouco. Eu vou buscar um novilho, eu vou buscar algo para comer, eu vou buscar algo para o seu bebê. Fique comigo um pouco. E aí a Bíblia diz que aqueles homens falaram: não, tudo bem, vai lá. E Abraão mandou preparar um novilho, mandou preparar uma comida, preparou uma oferta, levou para o Senhor. E nesse momento, por conta daquilo que Abraão estava fazendo, estava honrando o Senhor diz para ele: eu vou voltar na primavera e você vai ter um filho. Eu vou voltar na primavera e você estará com a tua promessa cumprida, realizada. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Só que olha as circunstâncias. Abraão já estava próximo dos seus 100 anos de idade. Sara já tinha 90 anos de idade. E a Bíblia diz que Sara estava atrás dos homens, ouvindo o que eles estavam falando. E quando o Senhor libera essa palavra, ela riu. Assim, tô com 90 anos, que cara doido, daqui a um ano eu vou ter um filho, que doideira. Mais ou menos isso, trazendo para o nosso vocabulário. Que doideira, Clis. Como que eu vou ter um filho com 90 anos de idade? 91. O Senhor estava de costas e falou: Sara riu, mas está tranquilo. Na primavera eu volto e ela estará segurando um filho. Sabe, ainda que você não creia, ainda que você duvide, aquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida vai acontecer, irmão. Ainda que você olhe para as circunstâncias e não acredite, ainda que você olhe para as circunstâncias e pense: comigo isso não vai acontecer. Queridos, fica tranquilo, porque Deus não é filho do homem para mentir. Se Ele liberou uma palavra é porque vai acontecer, e nós precisamos continuar com a nossa fé inabalável. Davi recebeu a unção quando tinha em torno de 15 a 18 anos de idade. Foi ungido a rei. Pensa comigo, um jovem, adolescente, recebe a notícia de Deus que vai ser rei. Irmãos, jovem é paciente, sim ou não? Jovem é ansioso, desesperado. É por isso que é os jovens que trazem o crescimento da igreja, porque o jovem é tudo desesperado, quer tudo para ontem, não é assim ou não é? Não é, pastora? É ansioso. Imagina Davi. Eu imagino Davi acordando no dia seguinte, procurando uma veste real para vestir, porque agora eu sou rei, meu irmão. Agora eu sou rei. Mas se passaram muitos anos, se passaram alguns anos, para Davi se tornar rei. Sabe? E nós sabemos o quanto o processo de Davi também foi doloroso. Um homem que teve a oportunidade de servir ao rei de Israel, de fazer parte do exército do rei de Israel, de se destacar em meio ao exército do rei de Israel.
vencendo batalhas, servindo a sua pátria, já tinha a unção de rei, mas tinha um coração de servo, estava disposto a servir, e continuou avançando. Pelo fato de Davi se destacar, o próprio rei começou a perseguir, querendo tirar a vida dele. Imagina a cabeça desse jovem. Imagina como que estava a mente de Davi, tentando entender a palavra de Deus, aquilo que havia acontecido com ele, porque não foi simplesmente uma palavra, mas foi uma unção derramada sobre ele. Imagina como que ele não estava aflito, pensando, mas Deus me ungiu rei, e agora o rei quer tirar a minha vida. Olha o processo que Davi estava passando, querido. Sendo perseguido, passando por diversas situações. Talvez é assim na nossa vida. Talvez Deus te dê uma palavra e você está passando por momentos difíceis. Talvez você chegou aqui com o coração aflito. Talvez você chegou aqui sem saber qual caminho tomar, sem saber o que fazer. Talvez você chegou aqui nessa noite pela primeira vez, tentando entender, buscando um refúgio, sem saber o que fazer da tua vida. Eu quero dizer para você que você chegou no lugar certo, querido, porque o Deus que mudou a história de Abraão e de Davi, Ele está presente neste lugar, Ele quer poder mudar a tua história também. Mas você precisa confiar de que Ele vai fazer. Você precisa crer nisso. E esse é o nosso desafio. Porque os nossos olhos, eles se voltam para os problemas. Eles se voltam para as dificuldades. Eles se voltam para as limitações. E talvez quando você levanta de manhã, você nem olha para o Deus que pode mudar a tua história, mas você olha para o problema que está diante de você. Porque os seus olhos naturais, ele vai se voltar para os problemas mesmo. Fica tranquilo, é normal. Nós somos seres humanos. Mas, como filhos e filhas do Senhor, nós precisamos, com os nossos olhos espirituais, olhar para a solução daquele problema, porque o Deus da qual nós servimos, a Bíblia diz que não existe nada impossível para Ele. Talvez você ache que para você é impossível, mas para Ele não existe impossível. Um jovem que cuidava das ovelhas do pai, diferente, vivia numa família de soldados, de guerreiros, numa família de pessoas que estavam sempre combatendo, sempre na guerra, homens fortes, valentes, reconhecidos em meio ao exército. Só que ele era um jovem mirrado, um jovem que cuidava das ovelhas, um simples jovem, uma pessoa improvável, que ninguém dava nada. E quando Samuel chega na casa dele para poder ungir o rei de Israel, enviado por Deus, nem o pai acreditava que Davi seria o rei de Israel. Nem aquele que estava na casa dele, nem aquele que criou ele, acreditava que o filho mais novo seria o rei de Israel. E o profeta manda chamar um filho, e vem o filho, você conhece a história, vieram todos os filhos, e o Senhor falou, não é esse. Não é esse que será ungido. Tem mais algum? Sabe, talvez você seja essa pessoa. E você espera tanto de alguém, espera o reconhecimento de alguém, talvez da sua própria família, e você não tem esse reconhecimento. As pessoas não te enxergam, as pessoas não te veem, mesmo você buscando fazer o seu melhor, as pessoas não conseguem reconhecer o seu esforço, e por isso você se sente frustrado. Eu quero dizer para você que nessa noite você chegou aqui para o Senhor mudar essa história, porque a Bíblia nos ensina que Ele pega aquele que não é nada e faz com que seja. A Bíblia pega os loucos e faz confundir os sábios. O Senhor, Ele quer poder mudar isso dentro de você. O Senhor te trouxe aqui para poder virar essa chave na sua vida. Sabe, Jó estava vivendo o pior momento da vida dele.
Imagina um homem rico, querido. Um homem que tem tudo. O homem mais rico do Oriente. Imagina o homem mais rico do Brasil. Tem tudo que você imaginar. Boa comida, boa casa, conforto, servos, um monte de funcionário. Vamos trazer para o dia de hoje. Tem o melhor carro, tem avião, tem helicóptero, o que mais? Tem lancha. Mais o que? Fala aí. Não sei, tem sítio. Tem o quê? Fazenda. Tem tudo, tudo. Em questão de minutos, ele fica sem nada. Sem nada. Zero. Tem nada. Não tem sítio, não tem fazenda, não tem rebanho. Morreu tudo. Não tem filhos. Perdeu os filhos, tinha 7. Morreu os 7. Tudo. Em questão de minutos. Minutos. Veio um servo. Ih, pegou fogo na casa. Meu Deus, pegou fogo na casa. Veio outro. Ó, seus filhos morreram. E veio outro. Ó, aconteceu isso. Só tragédia, irmão. Em questão de minutos. Imagina a mente. Imagina o emocional desse homem como não estava. Pensa numa pessoa destruída. Falida. Sem chão. Sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. Uma pessoa normal ficaria assim. Mas Jó não. Jó perdeu casa, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu o rebanho, perdeu o dinheiro, perdeu as fazendas, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A fé permaneceu inabalável. A fé permaneceu de pé. Sabe, ainda que tentaram voltar ele contra Deus, a própria esposa falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, tu falas como uma louca. Eu vim sem nada ao mundo. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tendo ou não tendo, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós precisamos nos apegar, querido. Sabe, talvez você chegou aqui como Jó. Sabe, como uma pessoa rica que perdeu tudo, sem chão, sem rumo. O Senhor quer dar um rumo na tua vida. O Senhor, Ele quer dar uma direção para você. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Talvez você chegou aqui sem saúde, mas Ele é a vida. Ele é a vida. Nós precisamos só dEle. É dEle que nós precisamos. Apenas dEle. Sabe, precisamos ter a paciência que esses homens tiveram. Nós falamos muito, né? Precisamos ter a paciência de Jó, né? Precisamos ter a paciência de Jó, que mesmo enfermo, sem nada, se manteve firme no Senhor. Sabe, a segunda coisa que nós precisamos ter na nossa vida é fidelidade. Precisamos ter fidelidade, mesmo demorando tanto tempo para acontecer um milagre tão esperado na vida desses homens. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. Davi permaneceu fiel. Abraão, mesmo sem saber para onde Deus o levaria, ele permaneceu fiel. Jó permaneceu fiel. Sabe, momentos difíceis nos deixa mais fortes. Tem uma frase, se eu não me engano, é de um sheik lá da, não sei se de Dubai. Mas daqueles cantos lá, da Arábia. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, os meus bisavós andavam de camelo. Os meus avós andavam de camelo. O meu pai andava de camelo. Eu ando de Ferrari. Os meus filhos vão andar de Ferrari. Os meus netos vão andar de camelo. Mas por que isso? E ele falou o seguinte: tempos difíceis formam homens fortes.
pessoas fortes. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E é um ciclo. E homens fracos, e assim vai. Formam tempos difíceis, e tempos difíceis é um ciclo. Por quê? Porque os tempos difíceis nos faz aprender muitas coisas. Nos faz aprender a nos levantar. Nos faz aprender a acreditar. Nos faz aprender a confiar. Os tempos difíceis moldam os nossos caráter, moldam o nosso caráter, moldam os nossos pensamentos. Os tempos difíceis nos faz ser pessoas melhores. Nós passamos, vamos trazer isso para a realidade da nação. Estamos vivendo um tempo difícil como nação, porque houveram tempos fáceis que formaram pessoas fracas, pessoas que gostam das coisas fáceis. Sabe, eu não vou entrar no assunto de política, mas quando você fala de política hoje, nós somos uma igreja politizada, nós cremos num governo justo e nós vamos lutar por um governo justo. E quando você tem uma pessoa justa que você confia e você fala dessa pessoa para alguém na rua, a primeira coisa que essa pessoa fala é: vai pagar quanto? Vai me dar o quê? Porque isso foi construído de que chega tempo de política, é um tempo fácil, é um tempo de ganhar dinheiro fácil. Ele vai me dar, eu vou votar, ele me dá. Mas esse tempo foi arruinando com o caráter de muitas pessoas. Esse tempo foi mostrando que as pessoas não têm paciência e muito menos fidelidade. E nós podemos falar isso de pessoas de fora e de pessoas de dentro. Pessoas que estão dentro das igrejas, que acharam isso como algo muito normal. Todo mundo faz. Qual o problema? Sabe, precisamos ter em nosso coração algo chamado fidelidade. Precisamos todos os dias batalhar para alcançarmos o resultado que esperamos, queridos. Precisamos lutar por isso. Precisamos acreditar que os tempos melhores virão, mas não serão tempos fáceis. Vamos precisar continuar lutando, porque a luta não para, a luta não acaba. Davi recebeu uma unção, teve que lutar muito para chegar a ser rei, teve que permanecer fiel até chegar a ser rei, se tornou rei, precisou continuar lutando, irmão. Sabe, Deus tem uma unção, Deus tem uma palavra, mas Ele quer dizer para você nessa noite, que você precisa lutar para conquistar os sonhos dEle para a tua vida. Você precisa continuar lutando para vencer, porque ninguém vence se não lutar. Você precisa continuar de pé, paciente, fiel. Precisa permanecer de pé. E o apóstolo Paulo, ele diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você precisa tomar cuidado dos passos que você tem dado. Você precisa olhar onde você está pisando. Você precisa fazer uma análise das suas atitudes. Nós precisamos fazer uma análise das nossas atitudes. E precisamos enxergar se essas características estão em nós ou não. Sabe, uma outra característica desses homens se chama generosidade. Diga generosidade. Generosidade. Precisa estar em nós a generosidade. Precisa estar em nós. Sabe, esses homens foram homens generosos.
Sabe, normalmente quando nós falamos de generosidade, nós voltamos isso à área financeira, sim ou não? Sim ou não? Você precisa ser generoso, aí você fala, caramba, eu tenho que dar quanto para quem? É mais ou menos isso, não é verdade? Precisa também ser generoso com as finanças, mas nós precisamos ser generosos em tudo que fazemos. Precisamos ser generosos com as pessoas. Sabe, eu tenho falado muito isso, né? A gente falou um pouco sobre isso no discipulado ontem. Sabe, nós precisamos acreditar em todo mundo. Nós precisamos acreditar nas pessoas, precisamos nos doar às pessoas. Sabe, olha o resultado do trabalho, do empenho, da dedicação da Ivone e da Fabíola. Um milagre poderoso de cura que aconteceu através da vida delas. Eu gostaria que você desse um forte aplauso a Jesus pela vida da Ivone e da Fabíola nessa hora, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso e diga glória a Deus. Resultado de um trabalho, resultado de uma dedicação, de busca em oração, porque às vezes nós olhamos só para o momento do que aconteceu. Elas foram lá e oraram. Pô, beleza, glória a Deus. É isso que Deus quer, que a gente vá e ore. Mas para ela chegar lá e orar, existe um processo de busca, um processo de entrega, um processo de leitura da palavra, um processo de consagração, um processo de oração, de intimidade com Deus. É necessário a gente passar por todo esse processo para conseguir chegar no resultado que Deus espera de cada um de nós. Os resultados são esperados, queridos. Quantos querem ter resultados positivos na vida? Faz assim, ó, balança o seu braço e diga aleluia. Todos nós queremos ter resultados positivos. Sabe, eu e minha esposa, nós temos uma empresa de segurança eletrônica. E alguns conhecem a nossa história, sabem da nossa luta. E, para a glória de Deus, desde 2019, a gente vem tendo resultados positivos, o faturamento da empresa vem crescendo, e a gente sabe que isso não é pela nossa capacidade, a gente sabe que isso é algo do Senhor, que o Senhor entrega isso para nós a cada dia. Claro, nós temos o nosso trabalho de conhecimento, todo o processo nós buscamos fazer, mas nós sabemos que quem traz esse resultado é o Senhor. É o Senhor que dá o resultado. Mas nós fazemos a nossa parte. Sabe, Abraão, além do seu dízimo e oferta que oferecia ao Senhor, ele entregou ao Senhor aquilo que ele mais amava. Abraão passou por todo aquele processo, todo esse tempo esperando o milagre acontecer. E o milagre aconteceu, diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, o milagre aconteceu. Fala para a pessoa que está do seu lado, o teu milagre vai acontecer nessa noite. Vai acontecer hoje. Diga glória a Deus. O milagre vai acontecer, irmão. Na vida de Abraão também aconteceu. Depois de todo o processo, aconteceu. Imagina a alegria que estava no coração de Abraão e de Sara, querido. Aquela mulher que riu, chegando a desacreditar na palavra de Deus, e ela recebe o milagre. Imagina a alegria que ela estava. Imagina o sentimento de Abraão, brincando com o seu filho, dia a dia. E os dias passavam e ele se alegrava com o milagre que ele tinha recebido. Meu Deus do céu, eu imagino o coração de Abraão explodindo de felicidade, com aquele filho, aquele milagre tão esperado. Sabe, o herdeiro da qual ele deixaria a sua herança, os seus bens, o herdeiro que seria aquele que iria abençoar todas as nações da terra, conforme a palavra de Deus. Que maravilha, irmão, que coisa maravilhosa. Abraão era um homem fiel, foi um homem paciente, recebeu o milagre dele, e ele se empenhou tanto em cuidar do milagre, que ele acabou deixando Deus de lado. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me devolve a promessa, dá ela para mim, me dá seu filho.
Você já me deu ofertas, seus bens, dízimo, você me entrega tudo isso. É isso que você tem que fazer, mas eu quero o teu filho. E aí, irmão? Sabe qual foi a resposta? Amém, Senhor. Eu te devolvo a promessa. Mas Deus queria a promessa de volta, sim ou não? Diga não. Deus não queria o filho de Abraão. Talvez você está assim, ué, Vinícius, você está ficando maluco, você falou que ele pediu e ele não quer. Sim, ele pediu. Mas o desejo do coração de Deus não era sacrificar Isaac. O desejo do coração de Deus era testar o coração de Abraão. E muitas das vezes acontece isso na minha e na sua vida. O Senhor nos testa. E nós, muitas das vezes, somos reprovados pelo Senhor porque negamos aquilo que Deus pede para a gente. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem direcionado a você? Sabe, precisamos ser generosos com o Senhor, com as pessoas, principalmente com Deus. A generosidade precisa fazer parte de nós. Sabe, Davi se tornou rei de Israel, meu Deus. Imagina o sentimento de Davi quando assumiu o reinado. Passando por tanta luta, por tanta guerra, por tanta batalha, venceu, assumiu o reino. E recebeu uma missão de construir o templo para o Senhor. Tomou a decisão de construir o templo. Davi entregou muitas ofertas do reino, mas tirou uma oferta muito generosa do seu próprio tesouro para a construção do templo de Deus. Um homem generoso, um homem que a Bíblia relata, chamado um coração de Deus. Jó ofertava todo o tempo ao Senhor, pela vida dos seus filhos, pela sua vida, pela sua família, pelos seus bens. E aqui a gente entende por que Jó era o homem mais rico do Oriente. Porque era um homem generoso, era um homem segundo o coração de Deus, era um servo, mesmo sendo rico, era servo. Sabe, nós precisamos ter um coração de servo, mas um espírito de liderança. Isso precisa estar em nós. O nosso coração precisa ser de servo, mas o nosso espírito precisa ser de liderança. Assim como esses homens foram servos, mas exerceram uma liderança, arrastaram multidões, e até hoje nós estamos aqui falando, dando ele como referência, porque eles tinham um espírito de liderança sobre a vida deles. Eles tinham uma unção sobre eles. Sabe, é isso que nós precisamos buscar nessa noite, como servos e filhos de Deus. Sabe, Abraão, pai da fé, conhecido como o pai da fé, irmão, conduziu sua família e muitas pessoas em direção ao Senhor, na direção de Deus. Davi foi reconhecido como o maior rei de Israel. Jó, o homem que Deus tinha orgulho de chamar de servo. Sabe, por que eu estou falando isso tudo? Porque esses homens tinham milagres como estilo de vida. A vida deles era baseada na palavra, era baseada na direção de Deus. Sabe, uma vida de milagres é aquela que nos leva a lugares altos. Quando você tem a plena confiança de que o milagre de Deus verdadeiramente vai acontecer na sua vida nessa noite, não tenha dúvida que ele vai acontecer, e através dele o Senhor vai te colocar em lugares altos. Abraão, desconhecido, pai da fé. Davi, um jovem, cuidador de ovelhas, rei de Israel. Jó, homem que agradava a Deus. E nessa noite, o Senhor quer poder elevar você. Ele quer poder elevar você através da tua fé, através daquilo que você acredita. Sabe, esses homens provocaram os milagres na vida deles como ninguém. Mas e eu e você? O quanto você está disposto a provocar o milagre de Deus nessa noite? O quanto você deseja que Deus haja na sua vida nessa noite?
o quanto você espera de Deus nessa noite. Como a irmã contou aqui, depois que eu comecei a pedir para Deus fazer a vontade dEle, o milagre aconteceu. Sabe até quando você vai esperar para colocar esse milagre que você tanto espera nas mãos de Deus e falar: Senhor, realiza hoje, faça acontecer hoje, é nessa noite que eu quero. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito que vai ser nessa noite. É hoje, irmão. Ou vai ser amanhã? Quando será? Quando? Quando? Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento, como uma atitude de fé, eu gostaria que, talvez você esteja esperando que eu vá falar algo muito extraordinário como uma atitude de fé. Mas uma atitude simples de fé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no teu coração. E numa atitude de fé, você falasse para Deus, com ousadia, aquilo que você espera que Ele faça nessa noite. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu creio que essa palavra vai acontecer. Eu creio que semana que vem você vai estar aqui contando um testemunho. Mas a atitude de fé não pode só ser minha, tem que ser tua. E a atitude de fé que você precisa ter nessa noite é fazer com que a tua voz chegue aos ouvidos de Deus, com que Ele escute a tua voz. Sabe por quê? Ele escuta o teu coração e os teus pensamentos, mas Ele quer ouvir a tua voz nessa noite, dizendo para Ele: meu filho, o que você quer que eu faça na tua vida nessa noite? Qual é o seu desejo? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Sabe, eu dei como referência a mulher que estava 12 anos, com fluxo de sangue. Aquela mulher entendeu que o milagre ia chegar na vida dela naquele dia, porque ela ouviu dizer que Jesus ia passar por lá. Eu quero dizer para você que Jesus não vai passar aqui não, querido. Ele está aqui presente, Ele faz morada neste lugar. Agora, o quanto você está disposto a vencer as barreiras e tocar nele para receber o teu milagre? O quanto você está disposto? Comece a dizer para Ele a sua disposição, fala para Ele. Diga para Ele. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, Paizinho, diante da Tua igreja, Senhor, diante do clamor da Tua igreja, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, o Senhor ouve a voz de cada um que está aqui. Eu creio que assim como essa mulher que estava 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, quando ela tocou no Senhor, imediatamente ela foi curada. Espírito Santo, eu quero clamar ao Senhor nessa noite, que em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa hora começar a tocar em cada homem e mulher que está aqui nessa noite, crendo que o Senhor fará algo poderoso em suas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca, Senhor, sobre aqueles que precisam de uma cura nessa noite. Toca, Espírito Santo, sobre o teu povo, Senhor. Toca sobre os enfermos. Tivemos um testemunho poderoso de cura aqui nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor toque nessas pessoas agora, Senhor. Espírito Santo, toca agora sobre a tua igreja. Toca agora sobre aqueles que estão precisando, Senhor,
Toca sobre as enfermidades nessa hora e lança por terra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a tua vida nessa noite. O Senhor tem uma palavra de cura para você, querido. O Senhor quer restaurar a tua saúde nessa noite. O Senhor quer restaurar a tua casa nessa noite. Então deixa Ele tocar na sua vida. Deixa Ele tocar em você. Sinta o toque do Espírito Santo sobre a tua vida nessa hora. Toca, Espírito Santo, sobre o teu povo nessa hora. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Seja tocado pelo Senhor nessa noite. Seja tocado agora pelo Espírito Santo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, que aqueles que chegaram aflitos aqui neste lugar, Senhor, recebam refrigério agora da parte do Senhor. Receba refrigério da parte de Deus. O Senhor tira de você toda aflição. O Senhor tira de você toda angústia. O Senhor toca na tua vida nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a tua vida nessa hora.